Nesse artigo da Revista Espírita, é chamado segundo artigo, de junho de 1867, e aí coloca vídeo março de 1867. Nesse artigo de março de 1867, uma pessoa faz uma série de descrição, fazendo um comentário não tanto pejorativo, mas assim, bem discriminativo com relação à homeopatia, sobre se ela funcionava ou não na mudança de comportamento humano. Então, primeiro de tudo, nós temos que entender que a homeopatia é passada de acordo com sintomas mentais e emocionais. Quando a gente vai dar um remédio homeopático, para ele fazer o efeito, para ele ter a ação necessária, eles têm que estar de acordo com os sintomas mentais e emocionais da pessoa. Não adianta a gente dar um remédio para a pessoa simplesmente para um sintoma físico. Então, aí ele faz uma série de comparação, por exemplo, uma pessoa muito ciumenta, Laquese, Apis, Eusiamos, Estramônio. Aí essa pessoa é muito ciumenta, ela não vai modificar porque tomou homeopatia. Ele falando, mas ela vai se modificar. Porque esse sintoma vai ter um desses remédios que a gente falou, Laquese, Estramônio, Eusiamos, Apis, são os remédios mais ciumentos. Quando a pessoa toma o remédio, ele abandona aquele sintoma desaparece. É lógico que muitas das vezes, por isso que a gente escreveu o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, porque a gente explica que as pessoas têm que mudar o comportamento delas. Elas têm que fazer uma série de aperfeiçoamento, uma série de mudança em si mesmo, para que elas consigam se estabilizar, consigam mudar o seu modo de ver a vida. Então, ele vai fazendo uma série de comparação, e nessas comparações todas que ele vai fazendo, que não é possível mudar, demonstra que ele não conhece perfeitamente a homeopatia e ele não era homeopata. Mas também ele está certo num aspecto, que o processo de educação da alma passa pela educação da postura que ele tem no dia a dia. Então, a chamar a atenção da criança, orientar a criança, dar um norte para essa criança. Mas existem determinadas situações em que existe um embotamento, a pessoa não está com algumas situações bloqueadas, então ela não consegue expressar-se normalmente, ela não consegue ter um padrão de comportamento condizente. Um exemplo, uma pessoa ou uma criança contaminada por mercúrio, ela vai sempre tomar atitudes agressivas. Uma pessoa contaminada por alumínio, ela vai estar sempre matutando cometer algum crime, está sempre planejando alguma coisa contra alguém, seja um crime contra alguma pessoa, contra a humanidade, enfim, ele tem sempre uma predisposição a tomar atitudes perigosas. Então, uma pessoa contaminada por ouro, ele vai ter a tendência de suicidar, mas que esse suicídio atinja alguém. Então ele faz um bilhete, ele deixa um bilhete, ele se explode, se enche de bomba, se explode, matando um monte de gente. Ou seja, ele está sempre tomando uma atitude que vai ferir alguém diante daquela ação que ele vai cometer. Então cada remédio da homeopatia vai ter um padrão de comportamento. Por isso que a gente está fazendo essa explicação aqui antes, porque senão não fica sem sentido o decorrer do estudo, o decorrer do estudo que a gente está fazendo, porque não vai ter como a gente procurar entender perfeitamente o que a gente está tentando passar, sem o princípio básico, que é a gente estar consciente da nossa responsabilidade, consciente de que nós temos que ter a nossa postura íntima, a nossa reformulação. Então existe uma máxima dentro da homeopatia, principalmente entre os terapeutas, é que é muito fácil tratar um luético, porque ele sabe que tem que melhorar. É muito difícil tratar um psicótico, porque ele não acredita em nada, ele duvida de tudo, e ele sempre quer uma resposta científica para aquela situação, o que muitas das vezes não conduz com aquilo que ele realmente está esperando, com aquilo que realmente a gente espera de uma pessoa que queira se melhorar. Então ele está sempre colocando, mas e isso, e mais aquilo, e mais isso, mais aquilo, e ele não vai buscar um processo de melhoria.
Agora, quando ele entra no cancerinismo e ele vê alguém no mesmo processo que ele, passando por todas as complicações naturais do cancerinismo, aí automaticamente ele entende que ele tem que se melhorar, ele entende que ele tem que fazer alguma coisa para si por si próprio. Aí ele começa a ter as melhoras necessárias, porque a dor bateu a porta, então ele começa a espirrar, né, no modo que a gente fala, procurar um meio dele se tratar de uma forma diferente daquela que normalmente as pessoas se tratam. Então é importante que nós busquemos entender que todo o processo de adoecimento tem um ciclo e todo o processo de cura tem outro ciclo. E todos esses processos a gente vai ter que deparar com o nosso ponto principal, onde eu tenho que me modificar, onde eu tenho que me melhorar. Isso é fundamental, isso é um ponto necessário no nosso raciocínio, no nosso entendimento. Para quê? Então a homeopatia a gente precisa de entender que a gente tem que melhorar para ela fazer efeito. Não, ela vai fazer efeito. Mas se você não entender que você tem que se corrigir, daí um tempo você adoece de novo. Por isso que Jesus disse, vá e não peques mais. Portanto, quando a gente escreveu o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente teve a pretensão de explicar que as leis divinas funcionam sempre. E a gente prova isso porque à medida que você toma o remédio e se corrige, você tem saúde. Se você toma o remédio e não se corrige, com o passar do tempo, a doença volta. Isso é uma condição sine qua non. As pessoas cancerínicas, não é pessoas que têm câncer, é pessoa cancerínica, são muito difíceis de serem tratadas, porque elas têm certeza que elas estão com a razão, elas têm certeza que elas estão certas, e elas estão sempre criando um problema no meio onde elas estão. Porque se ela está certa, o outro está errado. Então o outro tem que se adequar a ela. E a realidade da vida não mostra de uma forma diferente que nós temos que nos adequar ao meio em que a gente vive. Lógico que a gente vai manter nosso caráter, nossa ética, nossa integridade, mas nós temos que respeitar também a postura dos outros. Se ali a gente não consegue se encaixar, ou eles não conseguem se encaixar no nosso modo de viver, então a gente tem que tomar uma postura, ou se sair daquele meio, ou sair daquele meio. Porque ficar ali dentro daquele mesmo local, num ambiente onde tem muitos atritos de todos os níveis, podendo chegar até o absurdo de um atrito físico, aí está muito complicado. Então nós todos aqui na Terra, nesse processo evolutivo que nós estamos, nós temos que buscar meios de estabelecer o nosso processo evolutivo em crescer para Deus, em nos estabilizar mental e emocionalmente para estarmos bem para a prática do bem. E a homeopatia, na qualidade de uma ciência divina, ela é uma das poucas ciências que nos mostra e nos dá uma diretriz do caminho que nós devemos seguir e de como devemos seguir esses caminhos. Sempre pautado nas leis do amor, da fraternidade, do respeito mútuo, para que a gente possa então crescer constantemente na busca da nossa melhoria íntima, da nossa valorização interior. Esse outro livro, Reflexões com Jesus, é uma coletânea de 53 orações, onde você pode obter momentos de reflexão, momentos de voltar para si mesmo e entender a importância de fazer a prece. Mas a gente tem que fazer uma prece. Sim, a gente tem que fazer uma prece, mas nem sempre a gente consegue fazer. Então existe um momento que a gente vai conseguir fazer a prece, existe um momento que a gente vai precisar de ler uma prece. Então nesse momento que você precisa de ler uma prece, aqui nós temos uma sugestão para que você as leiam e tenha um reconforto espiritual. Homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, ampliando os horizontes do entendimento humano sobre si mesmo, do entendimento humano do processo adoecedor e do processo de como ele vai se tratar. Todos nós, no nosso dia a dia, nós temos que estar bem enraizados esses sentimentos, bem enraizado essa colocação íntima, para que estejamos sempre prontos a fazermos o melhor pelo melhor. Considerando que essa pergunta foi feita ao Dr. Moore, era um médico homeopata, ele já tinha desencarnado nessa época, quando foi feita essa pergunta, foi feita a evocação do espírito dele. Ele tinha morrido no Egito, segundo a matéria que a gente leu. E o Moore levou a homeopatia para várias partes do mundo. Foi um grande trabalhador da homeopatia.
Considerando-se que em vida eres homeopata, que pensais agora da homeopatia? A resposta dele: a homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes, far-se-ão muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Baseado nessa resposta, e baseado no que a gente vai fazer o estudo agora, fica bem claro para nós que a homeopatia interfere no comportamento humano. Porque é um fluido latente que vai fazer as pessoas se conduzir à perfeição. Isso é um fato que a gente depara, que às vezes a gente encontra uma criança que ela não aprende nada, com algum tempo de tratamento ela começa a se destacar, começa a ser bom aluno, começa a se modificar e muda tudo na vida dela. Teve um caso interessante, o jovem gostava de tocar violão, estava na hora de violão, e tomou um determinado remédio que tem a veia artística. E ele chegou lá com o violão, lá com o grupo que estava fazia esse atendimento fraterno, e começou a tocar o violão e falou assim: olha, até meu professor se surpreendeu comigo. Como eu estou tão bem que eu quero me abster de continuar fazendo tratamento, que eu tenho medo de perder toda essa minha habilidade que eu adquiri aqui. Então são situações muito interessantes, muito diferentes, que vai mostrar que muda muita coisa e desenvolve potencialidades. Vai acontecer sempre? Não. A homeopatia ela tem a propriedade de fazer aflorar os valores e corrigir os defeitos. Por quê? Pena que eu não coloquei o slide aqui, ele tem em outros slides que a gente já fez estudos aí no YouTube, é da aura, uma falta da aura. E nessa falta da aura que a gente vai vendo, como que a aura, as doenças estão na aura, estão no perispírito, que normalmente as pessoas chamam de aura, e que a gente chamou no livro de corpos sutis. Então, os corpos sutis, perispírito, aura, aonde estão as doenças? Ao desbloquearmos essas doenças, porque os remédios homeopáticos são fluídicos, eles dão força à nossa estrutura psíquica de eliminar aquela substância que está nos fazendo mal. E com isso, a gente então começa a ter mais saúde, a ter mais condições de equilíbrio, a ter melhor condição de encarar as adversidades do dia a dia. Então ela muda a nossa predisposição psíquica? Sim. Muda o nosso comportamento? Sim. Então aqui propriamente nós dividimos o estudo em duas partes. Esse aqui é o primeiro, porque vai ficar um estudo muito grande. Fica mais pesado para postar e mais difícil para as pessoas assistirem. O artigo que publicamos no número de março sobre a ação da homeopatia nas doenças morais nos valeu de um dos mais ardentes partidários desse sistema e ao mesmo tempo um dos nossos mais fervorosos adeptos do espiritismo, o Dr. Charles Gregory, a carta seguinte que nos fazemos um dever inserir em razão da luz que a discussão pode trazer à questão. Caro e venerado mestre, vou tratar de vos explicar como compreendemos a ação da homeopatia sobre o desenvolvimento das faculdades morais. Admitis, como eu, que todo homem com saúde possui os rudimentos de todas as faculdades, de todos os órgãos cerebrais necessários à sua manifestação. Admitis também que certas faculdades vão sempre se desenvolvendo, ao passo que outras, as que não são, sem dúvida senão rudimentares, depois de terem apenas dado alguns clarões, parecem se extinguir inteiramente. Então, o que ele está dizendo, que provavelmente eles estudavam muito sobre isso lá na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, é que no dia a dia deles, eles viam que as pessoas tinham algumas aptidões, determinadas possibilidades, e que com o passar do tempo, eles perdiam aquilo ali por questão de não usar. Em tudo na nossa vida existe aquilo que atrofia pela falta de uso, e aquilo que se desenvolve pelo uso. Os músculos, por exemplo, se você faz musculação, está lá sempre malhando, seus músculos se desenvolvem. Se você fica parado, eles vão se atrofiar e vão até perder a força. Então tudo a gente tem que procurar ter um melhor entendimento, ter melhor
caminhar melhor, com uma melhor razão sobre aquele fato. E a gente tem que ficar atento a esses detalhes para que a gente possa se melhorar, que a gente possa estar sempre caminhando na direção de estabelecer um melhor entendimento sobre os fatos. E aqui, quando ele está falando daquilo que desenvolve pelo uso e atrofia pelo não uso, ele está mostrando para a gente várias possibilidades que existem no mundo dos espíritos e principalmente no dia a dia nosso como espírito encarnado. Nós, espíritos encarnados, se não soubermos usar bem o nosso dom, as nossas virtudes, elas vão se atrofiar. Seja naquilo que você quiser fazer, pintar, escrever, desenhar, falar em público, todas elas. No primeiro caso, segundo vós, os órgãos cerebrais, estando de acordo com as faculdades em pleno desenvolvimento, teriam sua livre manifestação, ao passo que aqueles que são rudimentares e que, ou mais frequentemente, estão de acordo também com as aptidões rudimentares, se atrofiam completamente com o progresso da idade por falta de atividade vital. Então, tem as situações que pela velhice vai decaindo, vai perdendo atividade, vai perdendo energia vital, vai perdendo atividade. Então tem certas funções que vão deixando de existir, vão parando de funcionar, e outras vão se desenvolvendo mais, desde que a gente saiba dosar, saiba usar. Se, pois, por meio de medicamentos apropriados, eu atuo sobre os órgãos imperfeitos, e se neles desenvolvo um acréscimo de atividade vital, se lhes peço uma nutrição mais poderosa, é também claro que, aumentando o volume, permitirão a faculdade rudimentar se manifestar melhor e que, pela transmissão das ideias e dos sentimentos que terão aurido pelos sentidos no mundo exterior. Então, quando você escolhe o remédio mais adequado, homeopaticamente adequado, principalmente para os padrões mentais da pessoa, ele vai atuar e aumentar a atividade vital de um determinado órgão, trazendo para a pessoa mais saúde. Por exemplo, uma pessoa com problema de rins, ele toma mercúrio corrosivo CHX. O mercúrio corrosivo, ele vai estar, o X é um número que varia de 1 a 100 mil, e logicamente, de acordo com se ele está com problema no rim, esse número tem que ser baixo. Não vamos citar aqui qual o número vai ser, porque as pessoas têm que procurar um terapeuta, procurar alguém que saiba homeopatia para se tratar. Não adianta chegar na farmácia que era o mercúrio corrosivo CHX, porque o farmacêutico, se ele tiver bom senso, ele não vai te vender. Então, ele não tomar o mercúrio corrosivo, ele vai ter um acréscimo da energia vital do rim, esse rim vai se melhorar, e a pessoa vai começar a melhorar uma série de outros fatores. Por conseguinte, outros órgãos também se manifestarão, porque as doenças elas não atacam apenas um órgão. Quando ela chega a atingir os rins, ela já passou por outros caminhos vários, que levam a lesões, levam outros níveis de adoecimentos mais complexos, e no processo de enfraquecimento do organismo, ela chega a atacar o rim, enfraquece ele muito mais. Lembrando que tanto para a homeopatia quanto para as terapias orientais, o rim é um órgão extremamente delicado. Ter problema dos rins significa ter problema sério de saúde e não podemos perdê-lo de vista nunca, e tem que fazer o tratamento que o fortaleça. Não é só como mercúrio corrosivo, tem outros remédios também que serão importantes, mas tem que fortalecer esse rim. Portanto, lógico que algumas situações vão se modificar na pessoa. A qualidade de vida dela vai melhorar, o raciocínio, a vitalidade, a atividade do dia a dia, vai ter mais energia para fazer, uma série de coisas vão melhorando. Imprimirão à faculdade correspondente uma influência salutar e a desenvolverão a seu turno, porque tudo se liga e se prende no homem. A alma influi sobre o corpo físico, como o corpo influi sobre a alma. Isso aqui está muito bem explicado no livro Evolução em Dois Mundos, e também no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Nós copiamos e comentamos a parte que o André Luiz fala do bióforo, e a gente pretende fazer essa palestra falando sobre o bióforo. O bióforo é uma partícula que liga o corpo físico ao corpo espiritual. Então seria chamada partícula de Deus? Talvez. Mas nesse bióforo
é onde vai estar essa ligação entre corpo e espírito. Portanto, já por isso mesmo, a primeira influência dos medicamentos por meio do aumento dos órgãos sobre as faculdades correspondentes na alma. Portanto, possibilidade de aumentar o homem por forças tiradas do mundo material, de aumentá-la, digo eu, em virtudes e aptidões. Então, se você fortalecer o órgão com remédio adequado, logicamente que esse órgão fortalecido vai produzir mais vital, vai estar mais vital, vai ter mais vitalidade e a pessoa vai caminhar melhor, vai vivenciar melhor as suas atividades do dia a dia. Todos nós, nesse processo evolutivo que nos encontramos, precisamos entender que, principalmente agora, na época de transição da Terra, onde ela está entrando numa parte da galáxia que ela recebe a maior quantidade de radiações estelares, então nós precisamos elevar nossa vibração para manter nossa saúde. Aí nós temos que fazer uma oração, tomarmos passe, fazermos caridade, termos mais compaixão, entender que precisamos ajudar os outros e, logicamente, a homeopatia e os florais, eles vêm dar um aporte técnico, dão um suporte para que o grupo esteja bem, para que nós estejamos bem dentro do grupo e consigamos ajudar maior número de pessoas. Lembrando que se a homeopatia expande a tua energia vital, expande a tua aura, ela também vai te ajudar na energia de cura. Quando o homem, ele fala aumentar o homem por força tirada do mundo material. Quando o ser humano está se alimentando, ele vai se alimentando, vai crescendo, depois de uma certa idade, se ele descuidar da boca, ele começa a crescer para os lados. Por quê? Busca do lado material. Quando você busca uma energia psíquica, ou um remédio energético, vibracional ou quântico, como queiram, eu prefiro chamar de vibracional, que eles chamam de fluídico, interfere no nosso psiquismo e aumenta a saúde do nosso psiquismo e aumenta a sua vitalidade. Agora, não me está de todo provado que nossas pequenas doses chegadas a um estado de sublimação e de sutileza que ultrapassam todos os limites, não teriam nelas alguma coisa de espiritual? De alguma sorte que age a seu turno sobre o espírito? A questão é, não age sobre o espírito, age sobre o perispírito. O perispírito é o elo de ligação entre o corpo e a matéria. Se ela desintoxica o perispírito, ela vai fortalecer a vitalidade do perispírito, vai fazer com que o perispírito tenha melhor condição de agir, melhor condição de se fortalecer, de se melhorar, e com isso, a condição que nós vamos apresentar vai estar melhor, vai estar sobre um aspecto onde nós iremos desenvolver melhor as nossas funções do dia a dia. Nós vamos ter melhor raciocínio, vamos ter melhor inteligência, melhor equilíbrio mental, melhor equilíbrio emocional diante de determinadas situações e principalmente estaremos trabalhando o nosso íntimo para nos melhorar e com isso teremos mais saúde. Mas esse equilíbrio emocional, equilíbrio mental, a mudança das atitudes tem que passar por um certo padrão de referência. Uma das referências que nós temos é o Evangelho de Jesus ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus comentado. Faça o teu próximo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Enquanto a gente não toma homeopatia, muitas das vezes a gente acha que tem que ganhar um barril de pinga para a gente se saciar ali no nosso vício. Ao nos desintoxicarmos, aquilo lá deixa de ser relevante, passa a ficar para a segunda, para a terceira situação e às vezes até a gente abandona o vício da bebida. Mas é importante que a gente tenha condições de estar sempre entendendo que o mundo ao nosso redor cobra-nos determinadas posturas e a gente tem que fazer um exercício, sim, de nos educarmos. A homeopatia nos ajuda, mas os exercícios de aperfeiçoamento ético, aperfeiçoamento moral, é inerente à qualidade de ser humano que a gente tem que fazer. Nessa parte, o artigo anterior está certo, mas esse daqui está mais esclarecedor. Nossos medicamentos, dados no estado de divisão que a arte lhe faz sofrer, não são mais substâncias materiais, mas bem forças que devem, necessariamente, na minha opinião, ao menos, agir sobre a faculdade da alma, que elas também são forças. Então, como a alma tem uma força psíquica, uma força magnética, esse remédio também tem força.
E é interessante que as potências mais altas, se você está numa casa com seus familiares e só você está tomando remédio X no CH200. Aí você usou aquele copo, botou um pouquinho de água, botou as doses, tomou 1, 2, 3 vezes. Se esse copo não ficar no sol ou não for fervido, quem o tomar, irá tomar uma dose que a gente chama de plus. E isso vai causar hepatogenesia, porque o plus tem a sua aplicabilidade. No caso da pessoa, não. E outro detalhe que a gente observou, no casal. Então, uma pessoa começa a fazer o tratamento homeopático, o marido ou a mulher, e com o passar do tempo, os crônicos, as doenças crônicas do marido começam a vir à tona, e às vezes com muito mais intensidade. Aí ele tem que ser socorrido, ele tem que ser tratado, para que haja o processo de melhoria, haja o processo de reformulação de conceitos, reformulação da pessoa como um todo, como isso vai acontecer no nosso dia a dia, que a gente precisa de fazer no nosso dia a dia, para que a gente possa viver melhor. E depois, como creio, que o espírito do homem, antes de se reencarnar na humanidade, sobe todos os graus da escala e passa pelo mineral, pela planta, pelo animal, na maioria dos tipos de cada espécie, onde pelo dia, seu completo desenvolvimento como ser humano, quem me diz que, dando medicamento, o que não é mais nem mineral, nem planta, nem animal, mas o que poderia chamar de sua essência, de alguma sorte, seu espírito não se atua sobre a alma humana composta dos mesmos elementos. Isso é muito importante, mas o raciocínio está diferente do nosso, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente segue, mas vamos comentar. Então ele diz o seguinte: se nós fizermos o processo nosso evolutivo do reino mineral até o reino hominal, passando pelo vegetal e pelo animal, muitas das vezes a nossa necessidade de tomar um determinado remédio, daquela origem mineral ou animal, é porque nós temos uma causa e efeito ali, um karma com aquela situação. Muito interessante esse raciocínio, não podemos desprezar nada. Mas ainda entendo que a homeopatia, com os remédios diluídos e dinamizados, atua no perispírito. E como os sintomas com remédios são dados de acordo com os sintomas mentais e emocionais, eles atuam sobre nossa estrutura psíquica, sobre nossa estrutura mental, sobre os nossos corpos fluídicos, vamos chamar assim, porque ele é também um remédio fluídico. E vamos pegar o caso do mercúrio, ele vai tratar sintomas tais quais uma pessoa se contaminou por mercúrio, por sífilis ou passou por muito choque traumático com cenas de violência. Então, tem 3 perninhos para adoecimento: choque traumático com cenas de violência, contaminação por mercúrio ou contaminação por sífilis. Opa, contaminação por mercúrio e sífilis? Sim. A contaminação pela sífilis é tal qual a contaminação por mercúrio e vice-versa. Portanto, o mercúrio é um dos remédios usados para curar a sífilis. Mas não é o mercúrio bruto, não é aquele mercúrio que a gente passa no machucado. É o mercúrio diluído e dinamizado. Podemos ir para frente. Por que é preciso dizê-lo? O espírito é bem alguma coisa, uma vez que se desenvolveu e se desenvolve sem cessar. Precisou tomar esses elementos de alguma parte. Sim, nosso perispírito é composto de uma matéria fluídica que ele pegou de alguma parte. É um processo longo de desenvolvimento, lógico que ele falou isso há quase 200 anos atrás. Hoje, quando nós temos a Bárbara Brennan, que é uma médium vidente que escreveu o livro Mãos de Luz, descrevendo a estrutura perispiritual, como que ela funciona, como que ela armazena dados, como que ela pode ser lida por aqueles espíritos que têm esse conhecimento. Então, nós também precisamos entender que essa energia psíquica nossa é suscetível de adoecimento tanto quanto o nosso corpo físico. Para mais detalhes, aí tem que ver o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, que é onde nós vamos ter as informações mais importantes sobre esses processos adoecedores. Tudo que posso dizer é que nós não agimos sobre a alma como com a nossa do 100º ou 70ª diluição. Diluição materialmente, mas virtualmente e de alguma sorte espiritualmente. Então o CH200, o CH600, ele vai estar
interferindo no nosso perispírito, espiritualmente, fluidicamente, psiquicamente ou quanticamente, como querem falar. Costumo dizer, tudo que transcende o material hoje, normalmente é colocado como quântico. Eu prefiro ficar com o termo perispiritual e espiritualmente. Então, as pessoas tomou homeopatia, esse remédio vai estar interferindo na sua estrutura perispiritual, na sua estrutura psíquica, e vai provocar alguma reação, ou de tirar o catarro, ou de equilibrar o psiquismo, ou de tirar o catarro para equilibrar o psiquismo. Lembrando sempre que a nossa tendência, o nosso cerne, tem que ser polido pelas sugestões, pela nossa autoeducação psicológica e principalmente autoeducação evangélica. Agora os fatos, aí estão todos, estão numerosos. Agora os fatos aí estão, fatos numerosos, bem observados e que poderão bem demonstrar que não estão completamente errados. Para citar a mim mesmo, embora não goste muito das questões pessoais, direi que, experimentando em mim há 30 anos os remédios homeopáticos que de alguma sorte criei em mim novas faculdades rudimentares, sem dúvida, mas que, em minha mais luxuriante juventude, vamos parar aqui. Então, essa pessoa, ele trabalhava com homeopatia há mais de 30 anos. E nesse processo, nessa época, ele foi fazendo os tratamentos, foi fazendo as devidas observações e foi desenvolvendo faculdades que até então era rudimentar. Então nós temos determinados remédios, que a gente evita falar o nome do remédio para não sugestionar as pessoas querendo comprar aquele remédio. Então existem determinados remédios dentro da homeopatia que eles interferem no nosso psiquismo, como já citou antes, da inveja, do ciúme, da raiva. Para inveja tem remédio? Que maravilha, né? A gente não vai sentir mais inveja, nem vai ser invejado, porque o invejado também deve tomar o remédio, só que em menos quantidade. É o Ruta Graviolens. A nossa chamada arruda é o remédio mais invejoso da matéria médica, porque além dele ter inveja, ele tem impulsos de destruir o que o outro tem, seja mentalmente, irradiando ali, concentrado a energia, ou fisicamente, quando ele vai lá tentar destruir. Então o Ruta é um remédio importante para a humanidade atual, para que eles busquem se equilibrar, busquem raciocinar de uma forma diferente, buscando outros níveis de valores. Então, na juventude, não tinha conhecido quando eu ignorava a homeopatia. Então, as faculdades que ele foi desenvolvendo, na juventude dele ele não tinha, porque ele desconhecia a homeopatia. E a gente tem uma observação a fazer, que foi quando conhecia a homeopatia e que hoje, com 52 anos, acho bem desenvolvidas o sentimento da cor e das formas. Mudou a percepção visual dele, de perceber mais as cores, perceber mais as formas. Então, antes de tomar homeopatia, era muito doente, tinha sempre uma infecção de garganta ou então bronquite, e depois já começou a ter muita dor na coluna, com a hérnia de disco. Tinha pressão do olho muito alta, e o nervo sempre à flor da pele. Ao tomar as homeopatias, eu melhorei muito. Lógico, eu não virei santo, mas nunca mais tive bronquite, nunca mais tive infecção de garganta, né? A pressão do ocular é muito estável, é normal hoje, não chega aos 19 que era antes, está sempre baixinha, está dentro do tolerável. A última vez estava 8 e 10, a 8 estava abaixo demais até no dia. Só não consegui me livrar do óculos ainda, mas espero conseguir. Então a gente tem que procurar observar que esses remédios vão trazer mudanças para nós. Essas mudanças vão ser importantes no nosso processo evolutivo. E então nós precisamos incorporar as qualidades. Acrescentaria ainda que, sob a influência de nossos meios, vi caracteres mudarem completamente. E levianamente sucederem a reflexão. Não. Leviandade. Tá. Desculpa aí a gaguejada. Acrescentaria ainda que, sob a influência de nossos meios, via caracteres mudarem completamente, a leviandade sucederam a reflexão e a solidez do julgamento, a lubricidade,
a consciência, a continência, a maldade, a benevolência, ao ódio, a bondade e o perdão das injúrias. Isso é muito importante. Isso muda mesmo. Coisas que a gente ficaria morrendo de raiva, a gente larga para lá. Não faz mais sentido. O que faz sentido hoje para a gente é praticar o Evangelho. Faz sentido hoje para a gente é buscar novos valores. Então, todo esse processo que nós vivenciamos, todas as dificuldades que nós temos, nós vamos estar sempre procurando o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria, o nosso crescimento íntimo, e ao longo do tempo vamos estar melhores, vamos estar de uma forma mais centrada no trabalho do bem, na prática do Evangelho. E lógico, se juntamente com o tratamento buscarmos estudar o Evangelho, a gente vai estar certamente se melhorando muito mais. Evidentemente, este não é o assunto de alguns dias. É preciso bem alguns anos de cuidados, mas chegar-se-á a esses belos resultados por meios tão cômodos que não há nenhuma dificuldade em nele decidir os clientes que vos são devotados e um médico que os tem sempre. Então, quando a pessoa tem um cliente bem devotado, que vai passando ao longo do tempo por ele, fazendo tratamento, fazendo as observações do que melhorou, ele vai estar cônscio de que está melhor, ele vai estar cônscio de que está se aperfeiçoando mais, e vai estar cônscio de que ele está numa situação de grande aperfeiçoamento íntimo. Então isso é importante para todos nós, buscar esse aperfeiçoamento, buscar essa nossa melhoria. E ele foi vendo não só nele, mas também naquelas pessoas que foram devotados aos tratamentos com ele, fizeram tratamento por muito tempo. Eu mesmo notei que os resultados obtidos por nossos meios eram adquiridos para sempre, ao passo que aqueles que nos dão a educação, os bons conselhos, as exortações seguidas, os livros de moral, não se obtém quase diante da possibilidade de satisfazer uma paixão ardente, e as tentações relacionadas às nossas fraquezas, antes adormecidas e entorpecidas do que curadas. Então, na medida que a gente se cura realmente, a gente faz o processo de melhoria, a gente vai estar crescendo, a gente vai estar observando e a gente vai estar criando possibilidade de estarmos sempre melhores. Logicamente que em outras épocas onde não éramos homeopatizados, agíamos por impulsos violentos. E hoje, com as bênçãos da homeopatia, essa ciência divina, nós temos um grande controle, não é 100%, um grande controle sobre esses nossos impulsos. Isso é importante para nós entendermos, é importante para nós buscarmos esse nosso crescimento, buscarmos esse nosso aperfeiçoamento. Se os triunfos, neste último caso, se manifestam não é sem lutas violentas, que não bastam para programá-los por muito tempo. Eis, caro mestre, as observações que tinha a vos submeter sobre essa questão tão grave, a da influência da homeopatia sobre o moral humano. E muda. Muda e muda. Certa vez um psicólogo que fez o tratamento das filhas dele com homeopatia, e ele tentava fazer um tratamento psicológico com elas, e não lograva resultado. Elas voltavam naquele ponto, o que conserva aqui que o Gregory fala, que mesmo as ações, os livros, nos dão um patamar que a gente vai. Chega em um determinado momento, a gente não consegue se sustentar naquela situação. Isso é muito comum em muitas pessoas, não todas, tem pessoas que um toque para ela já funciona maravilhosamente, ela incorpora aquelas verdades e toma aquelas atitudes seguras, assim como a gente, no dia a dia nosso, nós temos que procurar, estar sempre observando como nós estamos agindo. Mas, sem o estímulo positivo da homeopatia, as coisas ficam mais complexas. Elas levam mais tempo para fazer essa educação e muitas das vezes nem é feita. Eu costumo dizer que, se, da quanto a homeopatia foi criada, se as pessoas, a humanidade, se interessasse por ela, e se a maioria se tratasse por ela, hoje nós teríamos os crimes, seja de corrupção, seja de latrocínio, seja os crimes passionais,
reduzidos a menos de 1/3. Porque nossos impulsos vão ser reduzidos, nossos impulsos são diminuídos. E aí a gente tem que aprender a crescer, a gente tem que aprender a aperfeiçoar. Homeopatia é tratamento para o espírito e para o corpo, ampliando os horizontes do entendimento humano, principalmente sobre si mesmo. A gente interrompe esse filme para fazer a segunda parte, para que ele não fique muito longo.